Juliana Siqueira. Juliana Siqueira, Deus abençoe. Tânia. Tânia. Deus te abençoe, Tânia. Gerson Hickley. Gerson, bem-vindo, Gerson. Deus te abençoe. Bruno. Bruno. Firme, Bruno. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene, Deus abençoe vocês. Gabriel e Jamile. Gabriel e Jamile. Tudo bem? Seli. Janaína Borba. Janaína, Deus te abençoe, Janaína. Seu Augusto. Augusto, Deus te abençoe, Augusto. Dona Maria José. Dona Maria José. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe. A Janaína já compartilhou. Isso aí, Janaína, vamos compartilhar. Ronivon. Fala, Rony. Deus te abençoe, Rony. Adilson Goss. Adilson Goss. Bem-vindo, Adilson. Deus te abençoe, Adilson. Ana Paula. Família toda.
Jaque, Jaque. já compartilhou. Isso aí, Jaque. Dona Ilma, Dona Ilma, seu Getúlio, Deus abençoe vocês. Davi Pedro. Davi Pedro, bem-vindo. Davi Pedro disse: vamos adorar o nosso Criador, só Ele merece nossa adoração. Amém. Bem-vindos. Noemi Berkenbrock, Bem-vinda, Noemi. Noemi Berkenbrock. Claudiênio Teixeira. Claudiane Teixeira, seja bem-vinda. Claudiênio. Claudiênio, desculpa, Claudiênio. Bem-vindo, Claudiênio. Dalma Olívia. Dalma Olívia, bem-vinda. Deus te abençoe, Dalma. Ela disse: boa noite, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, oremos por nossas cidades, irmãos. Aqui em Minas, aqui em minha cidade está na Zona Roxa. Muito difícil, mas eu creio que o Senhor tudo pode. Vamos orar. Com certeza. Aqui também está difícil. Aqui está brabo. Não tem mais lugar em hospital nenhum. Está ficando difícil. Mas nós estamos aí firmes. Cairão 1000 à direita, 10.000 à esquerda e nós aí, de pé, pela graça e misericórdia. O Claudiênio Teixeira disse: vamos todos juntos orar para essa doença cessar. A igreja tem que ser uma conclamação agora, né, para todos. Domingo que vem, as igrejas buscarem a presença de Deus. Vamos fazer isso. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me invocar, eu os ouvirei. Virei e sararei a sua terra. Noemi disse: domingo, dia de jejum e oração. Domingo, dia de jejum e oração. Caroline, José Nilson. Caroline, José Nilson, Deus abençoe vocês e sua família. Dona Terezinha Rosa. Dona Terezinha Rosa, bem-vinda, Dona Terezinha Rosa. Boa noite, pastor. Obrigado pela oração de retorno. Fiz uma boa viagem para BH. É isso aí, querido. Deus te abençoe. Delberto. Fala, Delberto. Deus te abençoe. Gilson da Silva.
Gilson da Silva, bem-vindo. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo bíblico desta noite. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido porque tu és o Deus bondoso, misericordioso para conosco. E nesse momento, ó Deus, que nós podemos ter acesso à tua palavra e estudá-la, clamamos a ti que o Espírito Santo, ó Deus, venha influenciar a nossa igreja, influenciar cada um de nós através dela, e que possamos assim, ó Deus, nos manter no caminho indicado por ela, vivendo os princípios estabelecidos por ela. Pai, obrigado pelas bênçãos que tu tens derramado na vida de cada um de nós. Também clamamos a ti, ó Deus, que tu olhe com misericórdia e graça a respeito desta pandemia, ó Deus, que está assolando o nosso país. Pedimos a ti, ó Deus, que tu venha a remover esse vírus, ó Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tudo podes. Clamamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, para que tu estenda a tua mão, ó Pai, para que a tua igreja sinta o alívio e assim, ó Deus, nós possamos nos congregar de novo e estarmos assim diante de ti em união, em grupo, diante da tua presença. Esse é o nosso desejo do coração. Clamamos a ti, ó Deus, de acordo com a tua soberana e digna vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o estudo que nós vamos fazer hoje está registrado num texto bastante conhecido, a Palavra de Deus, e que eu até já preguei algumas coisas a respeito. Nós hoje eu quero destacar uma exortação que o Senhor Deus faz. Ela está registrada em Deuteronômio, lá no capítulo 8, versículo 1 ao 20. E assim nos diz a palavra do Senhor, né? É a exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e te aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir as riquezas,
para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porque não quiseste obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Meus irmãos, a palavra que mais se destaca e o objetivo de Moisés em se dirigir ao povo é não esquecer, recordar, lembrar sempre. Eles estão muito próximos de entrar na terra prometida, então Moisés se reúne com o povo e diz ao povo para que ele não esqueça de algumas coisas extremamente importantes. E é interessante que quando nós ouvimos falar na Bíblia que Deus exige de nós recordar, lembrar, você vai encontrar isso no Novo Testamento, no Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, né? Nós temos isso lá, temos também várias formas, vários textos. Mas o que nós vamos destacar hoje aqui, que é a insistência de Deus em nos fazer recordar. É uma responsabilidade nossa. Por quê? Porque são muitas as questões, meus irmãos. Quando o Senhor Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto, obviamente haveria nesse deserto uma série de obstáculos, uma série de coisas, acontecimentos, uma série de coisas que iriam afastar o povo, que iriam, enfim, colocá-lo em dificuldades. Estavam diante de um deserto onde a viagem seria difícil, seria longa, e seria uma viagem que de fato iria trazer uma imensidão de forma de desistir, de esquecer, enfim. Mas quando nós vemos o Senhor Deus falando, recordar-te-ás pelo caminho que o Senhor se fez passar pelo deserto, é que Deus está dizendo para o povo de Israel que quando Ele ensina, nós temos que aprender algo muito precioso a respeito dos ensinamentos de Deus, que Deus não ensina, meus irmãos, de uma forma simplesmente teórica. Porque Deus nos ensina pelo caminho da dor, da dificuldade, da fome, da sede. Isso está no texto. Deus ensina-nos, meus irmãos, na prática. Porque esse era o método que Deus usou. Mas qual era o objetivo disso? Guardar os mandamentos. E como que o povo vai guardar os mandamentos se o povo não tivesse aprendido através das lutas, dos sacrifícios, e aplicar os mandamentos que o Senhor Deus estava aplicando na vida de cada um deles. Recordar-te-ás do caminho, recordar-te-ás dos mandamentos que eu ensinei. Meus irmãos, a prática da palavra de Deus é que traz o verdadeiro significado para o nosso coração. A experiência de vivermos a palavra de Deus é que nos faz realmente sábios. Não adianta nós sermos teóricos, acharmos que podemos só ler a Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser experimentada, tem que ser através da nossa caminhada cristã. E nós temos que ter realmente um aprendizado, às vezes, duro, com dor, mesmo assim, com todo esse empenho, com toda essa forma que o Senhor Deus dedicou à travessia do deserto. Quando chega na hora de entrar na terra prometida, o Senhor Deus sabe o que vai acontecer lá. Né? As tentações estão lá. Ele está dizendo aqui que lá é uma vida mais fácil. Ele está dizendo lá que as bênçãos serão abundantes. E existe um probleminha. E se o meu povo esqueceu daquilo que aconteceu no deserto, com certeza o meu povo vai entrar pelo caminho da idolatria. E por outros caminhos, né? Da autossuficiência e de tudo mais. Meus irmãos, quando Deus ensina, Deus tem propósitos. Deus quer que nós venhamos guardar no coração. Jesus disse certa vez que seríamos verdadeiramente seus discípulos se nós guardássemos a sua palavra, se ouvíssemos aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele diz. E isso pela prática. Jesus não diz simplesmente amai-vos uns aos outros, ele diz. Mas quando ele diz isso, ele vai colocar meios, o Espírito Santo vai gerar meios, tá? Que vai fazer com que nós temos que amar. Vai nos levar diante de situações. O inimigo bate na nossa porta, as pessoas que a gente não gosta batem na nossa porta, e nós temos que amar. E às vezes, meus irmãos, tem pessoas que nós não gostamos, e às vezes se bobear a gente até odeia, né? E o que acontece? O Senhor Deus fala assim, agora você vai aprender a amar. Eu vou te ensinar pela prática. Vou botar alguém que você não gosta
de vez em quando, na tua presença. E aí, esse tem sido o aprendizado. Quando nós vamos encontrar o aprendizado de Jesus Cristo, foi pela prática. Que ele aprendeu fazendo, como humano, como um ser humano. Tá? Então, meus irmãos, não adianta nós acharmos que vamos aprender de outra forma. Nós não aprendemos de outra forma. Mas o segredo não é só o aprendizado. Quando Deus está ensinando, e quando Deus ensina com a prática, com o ensino mais doloroso, mais difícil, porque existem muitos obstáculos, muito perigo pelo caminho. Então, o que vai acontecer? O objetivo de Deus é gravar no coração o mais profundo, para que nós não venhamos a esquecer. Porque seremos tentados a esquecer. Existem algumas formas que vão fazer nos esquecer. E é isso que nós vamos estudar hoje. E vamos estudar a partir de agora. Prestem bem atenção, meus irmãos. Uma das primeiras coisas que nós vemos, tá? É recordar nos momentos difíceis da caminhada. Porque as dificuldades da nossa caminhada cristã, as nossas dificuldades hoje com a pandemia, as dificuldades com a saúde, as dificuldades em geral, elas têm uma tendência, tá, meus irmãos, de nós tirarmos o foco. As pessoas dizem muito assim, eu preciso de oração, mas e o foco é esse mesmo? Quantas pessoas, meus irmãos, estão sendo simplesmente teóricas, superficiais, e que na realidade esquecem de lembrar as promessas de Deus. Nos momentos difíceis da caminhada, como por exemplo uma doença aparentemente sem cura na família, a necessidade de comprar enfim, qualquer tipo de coisas, meus irmãos, que nós estivermos envolvidos a fazer, nós com certeza podemos esquecer de como a Bíblia manda nós fazermos aquilo. Como que a Bíblia nos ensina, como que a palavra de Deus nos ensina a nos comportar quando estamos no hospital doente. Ou como a palavra de Deus nos exorta a fazer quando nós temos que comprar uma casa, um carro, fazer qualquer coisa. Temos que comprar através dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Recordar-te-ás. Não faça nada sem ter realmente uma decisão provida dos céus. E ela virá de acordo com o nosso aprendizado e com a nossa forma de aplicarmos as Sagradas Escrituras na nossa vida. Esse é o caminho, tá? A perda do emprego, a perda de um ente querido, são muitos os problemas, meus irmãos, que podem nos fazer esquecer, que se avultam na nossa cabeça e ocupam todo o espaço da nossa mente. Nós temos uma série de coisas no mundo que podem realmente tomar um lugar na nossa mente. A nossa mente, meus irmãos, ela é muito influenciável. A nossa mente se ocupa com muita facilidade. Apesar de ser imensurável a sua capacidade, mas nós temos que lembrar de uma coisa. As coisas que nós vamos dando prioridade, as coisas que nós vamos focando, podem nos levar a distanciar da presença de Deus e esquecer os seus mandamentos. Por isso, recordar-te-ás, a ideia aqui é lembrar constantemente, ter sempre na mente. E o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, né? Você imagina se nós não tivéssemos a palavra de Deus e fôssemos na igreja uma vez a cada mês, ou o sacerdote ensinava lá, e você vai para casa. E o que o Senhor Deus fez? Ele resumiu isso. Ele escreveu, ele botou aqui. Aí a pessoa acha assim, bom, já que está na minha Bíblia, eu não preciso estar me lembrando toda hora, né? Pois é exatamente isso que tem acontecido com muito crente. Ele acha que está na Bíblia, ou acha que pode ser só o Google, ou acha que pode fazer não sei o quê, e que aí não precisa mais exercitar a mente. Meus irmãos, é uma quantidade de pessoas muito grande que esquece as coisas fáceis. A tecnologia trouxe essa preguiça para o cérebro. As pessoas não memorizam mais nada. Até na matemática está difícil. Por quê? É só apertar botão. Mas quando se trata da palavra de Deus, a coisa complica. Por quê? Confiando na tecnologia, as pessoas simplesmente não consultam, não fazem nada. Porque quando chega na hora onde o exercício prático, fruto, que produziu fruto no coração, para naquele momento de dificuldade associar a Cristo, complica. Porque não é ouvindo, meus irmãos.
As coisas que passam no nosso coração nós temos que associar. Os irmãos sabem por que Jesus ensinava por parábolas? E é interessante que as parábolas que Jesus ensinava eram ensinamentos tirados do ambiente onde eles viviam. Por exemplo, Jesus comparou o reino dos céus a um pescador que puxava uma rede. Estava trabalhando com pescadores. Jesus disse a todos eles ali a respeito da ansiedade, da angústia, de querer alguma coisa. Jesus ensinou o quê? A respeito dos lírios no campo, das aves no céu. Sabe por que Jesus ensinava assim? Jesus ensinava assim para que quando eles estivessem passando pelo caminho e vissem as aves do céu nas árvores, eles associavam o que Jesus estava dizendo. Quando eles estivessem passando por alguma dificuldade, eles vissem um passarinho pousado se alimentando, eles associavam que Deus estava cuidando do pássaro. E quando alguém puxava uma rede que vinha com peixes, eles associavam daquilo que o reino de Deus é. Vem peixes bons, vem peixes ruins. Quando eles passavam por dificuldades, alguma coisa, eles tinham aonde associar. Porque o ensinamento de Cristo era baseado nesse processo associativo. E o Senhor Deus usou o mesmo processo no deserto. O povo de Israel, quando vai chegando na Terra Prometida e entra na Terra Prometida, ele está embutido na mente dele o processo associativo. E o processo associativo nos leva a, primeiro, quando as coisas começam a piorar, você tem que lembrar, tem um histórico. Tem algo na nossa mente que nos faz lembrar, porque sentimos a dor ali, porque sentimos a sede ali, porque sentimos a fome ali. E recordar-te-ás de todo o caminho. Deus implantou, marcou, gravou. Isso mesmo, meu irmão. Para quê? Para que não viesse a esquecer. Né? São muitos os problemas que podem nos levar a esquecer que Deus está presente. Os irmãos já notaram isso? Quantas vezes nós entramos numa crise e passamos a achar que... E esquecemos, né? Esquecemos e... Às vezes não estamos aí mais lendo tanto a Bíblia assim, e estudando a palavra, e orando como convém. Então, quando a crise bate, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça: eu não mereço, eu sou bonzinho, e enfim, começa a se autoavaliar como muito importante, e se esqueceu de quem é. Né? E aí o problema se agrava no coração. E não esquecer, uma frase escrita no versículo 2, recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus se guiou no deserto esses 40 anos, para te provar. O Senhor teu Deus te guiou. Não esquecer isso. Eles não estão sozinhos, é Deus que está guiando pelo deserto. No meio de serpentes abrasadoras, no meio de escorpiões, no meio de uma série de coisas, um monte de perigo, e o Senhor Deus está lá. Mas preste atenção, se nós olharmos muito para as serpentes, se nós olharmos muito para os escorpiões, se nós olharmos muito para os perigos, a nossa mente vai se enchendo de medo, vai se enchendo de angústia e ansiedade, e daqui a pouco nós não recordamos que Deus nos guardou. Dificuldades vão acontecer, perigos iriam acontecer. Guardar os mandamentos, meus irmãos, é necessário para não se afastar de Deus. O princípio básico da palavra de Deus em recordar-te-ás está no pratique a palavra de Deus para não te esqueceres dela. Meus irmãos, o ser humano aprende na repetição. Quem já treinou arte marcial, quem trabalha com profissionais, você sabe que o profissional vai se tornando habilidoso pela repetição. Viu, meus irmãos? Não adianta querer outro caminho, não adianta ficar de braço cruzado achando que vai aprender, não vai. Tá? Quando Mozart nasceu, já com 6 anos de idade, ele era gênio da música. Meus irmãos estão achando que isso bastou? Ele é gênio, já vai sentar no piano e tocar? Não vai. Ele vai ter que treinar. O pai dele mantinha ele 6 horas treinando. O cérebro entende, tá? Mas a mão não acompanha. Ela tem que ser treinada, tem que ser preparada. Senão não vai desenvolver. Quantas coisas, meus irmãos, nós olhamos assim e entendemos, mas não conseguimos botar em prática. Porque tem que ser adestrado, tem que ser ensinado, tem que passar pelo processo repetitivo. Não é verdade? E o resultado disso é que o ensinamento tem que vir através da prática. E Deus tem a infinita sabedoria, Deus tem uma forma de nos ensinar pela prática e na repetição, que Israel roda 40 anos no deserto para aprender praticamente as mesmas lições. Eles cometiam um pecado aqui, erravam, Deus estava lá de novo ensinando, e ensinando a mesma coisa. E passaram 40 anos na repetição, aprendendo quase sempre a mesma coisa. Aí você diz assim: mas esse povo era de cabeça dura, era um povo de dura serviço, igualzinho nós.
Não se iluda. Era igualzinho nós. Tá? São os mandamentos que nos ensinam a depender, a amar a Deus. Tá? Depender e amar a Deus. Você só vai aprendendo pela Bíblia. E colocando em prática. Porque quando vem um problema, a nossa mente imediatamente liga-nos à palavra, liga-nos à experiência obtida. E quando a nossa mente nos liga à experiência obtida, nós vamos lembrar de como que Deus agiu. E aí nós vamos aprender o quê? A amar a Deus, buscar a Deus e depender de Deus. É isso que o Senhor Deus está querendo que Israel faça quando entrar na terra. Era isso que Deus ensinou no deserto. Foi isso que o Senhor Deus colocou em prática na vida de Israel. Fez eles perceberem que dependiam dele. E que eles tinham que amar a Deus, porque Deus era bom. Extremamente bom. Não é verdade? E uma questão interessante que é Deus que cuida de nós. Se você pegar os versículos do 3 ao 4, você vai ver que o Senhor Deus diz que ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou. Começou a cuidar. E não te conhecia, depois vai no versículo 4 e diz assim, nunca envelheceu as tuas vestes, nunca inchou os teus pés, nesses 40 anos. É ele que cuida. Meus irmãos, é Deus que cuida de nós. Não fica pensando aí que nós somos cuidados por acaso, não. É o Senhor Deus atento às nossas vidas. Nos conduzindo, cuidando, reparando, ensinando, puxando a orelha, exortando, e levando lá na igreja, e mandando ler a Bíblia, e vai orar. Ele vigia mais a nossa vida do que nós mesmos vigiamos. Ele toma mais conta de nós do que nós mesmos tomamos. Essa é a realidade da palavra de Deus. E é isso que Deus está querendo que Israel aprenda. Eu cuido de vocês mais do que vocês imaginam. Eu tenho cuidado de vocês. Aí vem um segundo ponto interessante desse texto, que nos faz meditar, muito sério. Recordar-te-ás também quando vier as bênçãos. A bênção está na porta. Você já viu aquela terra aqui? A terra é uma coisa de... Parece um paraíso. Um deserto. Não é? Que o Senhor de Deus te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, azeite, mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras do deserto, as pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Aí logo em seguida vem o quê? Recordar, guardar. Meus irmãos, até as bênçãos, meus irmãos, pode atrapalhar a gente e pode fazer a gente esquecer. Olha como que nós somos frágeis. Olha como nós somos complicados. Pelo deserto, pelas dificuldades, pelas lutas, recordar-te-ás. Quando chega na terra, recebemos uma outra orientação. Quando Deus abre as portas da bênção, quando Deus nos restaura, quando Deus nos traz a alegria, quando Deus tira a pandemia, quando Deus coloca tudo legal na mão, a impressão que nós temos que esquecemos do deserto. Nós somos assim. Nós normalmente, meus irmãos, esquecemos das coisas ruins, né? Alguém disse, nós somos muito sábios quando lembramos do passado, somos felizes com o passado porque tiramos as coisas ruins dele. Mas Deus não está falando isso não. Deus está falando assim, as coisas ruins do passado que você teve, é necessário que você recorde dela, lembre dela, das situações ruins. Porque quando as coisas boas vierem, você vai ter que aplicar aquele conhecimento, aquele sofrimento. Você sabe por que as pessoas passam a dar valor às coisas que têm? É quando elas sabem de onde procedeu. Quando elas sabem quanto custou. É quando elas sabem o quanto é difícil. Viu? O quanto que o aprendizado foi difícil. Você está ensinando seus filhos como? Ensine teus filhos, meus irmãos, da mesma forma como Deus ensinou no deserto. Tá? Que as coisas não vêm de mão beijada. É difícil. Quando Deus bota o povo de Israel, ele faz a listagem das bênçãos, mas logo em seguida ele faz uma advertência. Guarda de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Para nós podermos recordar constantemente da presença de Deus nas bênçãos que Ele tem nos dado,
é necessário guardar os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, Deus quer te abençoar, mas você pode ser abençoado? Você tem memória curta? Tem memória curta, mas cuidado. Todos nós temos. Você quer ver uma coisa? Está lá no hospital internado. Está lá 15 dias internado lá, 20 dias, 30, 40. Aí sai do hospital. Não vai levar uma semana para esquecer do hospital. Não vai. Eu me lembro quando eu caí uma vez, quando era garoto novo, quebrei o braço. O sofrimento, aquilo no braço, aquele gesso. Parecia uma eternidade, aqueles 15 dias. Aí daqui a pouco vieram de lá, tiraram o gesso. No mesmo dia eu já saí correndo, brincando, humilhado, fazendo não sei o quê, fazendo outro, porque eu tinha esquecido. Porque as coisas ruins a gente esquece, a gente tira. E o Senhor Deus está preocupado com isso. Eu quero abençoar, mas ele pode esquecer que eles precisam de mim. Até nas bênçãos. Isso mesmo, até nas bênçãos. Ele quer abençoar, mas sabe que a bênção pode trazer esquecimento. Se não guardar os mandamentos, se não procurar na Bíblia, se não for buscar constantemente aqui, vai esquecer. Vai esquecer. E quando esquece, corremos um perigo gravíssimo. Não podemos esquecer, tá? Não podemos esquecer. Para andarmos nos caminhos do Senhor, não podemos amar as bênçãos de Deus, mas amar o Deus da bênção. Tem pessoas que gostam das bênçãos de Deus. Deus vai abençoando. Obrigado, Senhor, por essa conquista. Obrigado, Senhor, por esse emprego muito bom. Senhor, que quanto é bom, Senhor, abençoa. Tira um bocado do foco da bênção, Senhor. Adora a Deus. Não te esqueça do Senhor, teu Deus, que te deu a bênção. Passe a amar a Deus, esquecer um pouquinho a bênção. A bênção é uma consequência de uma comunhão que nós temos com o nosso Deus. Bênção é consequência natural da comunhão. Não é algo esplêndido, milagroso, que vai fazer um estrondo do céu, porque Deus quer te dar uma bênção ou não. Ele tem prazer em dar a bênção, porque Ele também tem prazer em andar conosco. E na nossa caminhada com Jesus, a bênção é uma coisa natural. Por isso, recordar-te-ás que eu estou andando contigo e estou te abençoando. Meus irmãos, a bênção de um emprego pode servir de obstáculo para a comunhão com os irmãos na igreja. Senhor, me arruma um emprego. Senhor Deus, arruma um emprego, as consequências imediatas. Já não vai mais domingo na igreja, porque agora ele vai trabalhar no domingo, Mas quando estava desempregado, fez um monte de promessa. Faz. Tem gente que chega a me dizer que vai ser mais crente. Eu já conheci gente no hospital, quando fui visitar, falou assim, quando eu sair daqui, eu vou ser mais crente. Falei, poxa vida, agora que você vai ser mais crente, depois da doença, que é isso? Tem que ser mais crente antes de vir para cá. Mas não é? Faz promessa que vai melhorar, que vai aproveitar. Toma cuidado, meus irmãos. Senhor, me dá um emprego. A primeira coisa que acontece com o emprego é atrapalhar ele de ter comunhão na igreja. Atrapalha ele de ter comunhão com os irmãos. Meus irmãos. Atrapalha ele de ter essa comunhão com os irmãos na igreja. Cadê fulano? Está trabalhando. Trabalha de manhã, de tarde, de dia, de noite. Trabalhando de manhã, de tarde, de dia, de noite. De tarde. Nem vê o filho crescer. Você já imagina se Deus vai dar um emprego para alguém para viver desse jeito. Vamos recordar-te, lembra-te. Há tempo para tudo debaixo do céu, já disse Salomão na Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Tempo para trabalhar, tempo para juntar, tempo para espalhar. Então nós temos que estar atentos, recordando essas questões importantes, tá? O conforto de uma casa pode nos levar para o abandono das reuniões na casa do Senhor. Morava mal, tinha goteira, não sei o quê, estava sempre esperto na igreja, estava sempre esperto. Por quê? Porque estava buscando uma casa melhor. Se esforça, trabalha, busca, vai orar, dá dízimo. Está de uma pessoa esforçada, o Senhor Deus olhando para nós. E faz lá, cada um o Senhor Deus pega e abençoa. Pronto. Deu. O que aconteceu? Agora ele tem televisão, a casa que tem mais goteira, está tudo muito bom, confortável. Hora do culto. Serviu de obstáculo. Recordar-te-ás. Porque não pode servir. A bênção que eu dou não pode servir de obstáculo. Que se servir de obstáculo, vai ficar difícil para você. O conforto, Um armário cheio de comida. Que bênção, hein? Antigamente, rapaz, passava um sufoco danado. Aí daqui a pouco tá lá, a situação melhorou, tá ganhando bem,
Ele senta em casa, confortável, aí já não ora mais, não ajuda os necessitados, esqueceu. Recordar-te-ás pelo caminho que eu te fiz passar e guardarás todos os meus mandamentos. Meus irmãos, a mente tem que estar lembrando dessas coisas para que as bênçãos de Deus realmente possam ser para nós algo que vem de encontro às nossas necessidades espirituais. Nem só de pão viverá o homem. Pronto. É isso que o Senhor Deus está ensinando. A bênção de não faltar dinheiro pode levar as pessoas a não querer mais depender de Deus. Meus irmãos, como é fácil quando o Senhor Deus nos abençoa com a fartura, quando o Senhor Deus nos dá o alimento, quando o Senhor Deus nos dá as vestimentas, quando o Senhor Deus nos dá dinheiro, quando o Senhor Deus mantém a vida sob controle. E a tendência é achar que, ora pouco, lê pouco, vai pouco na igreja, porque essas coisas influenciam a conduta, influenciam a forma de pensar, essas coisas ocupam lugar na mente do homem. Viu, meus irmãos? Por isso, recordar-te-ás pela caminhada difícil, recordar-te-ás também pelas bênçãos que eu tenho para dar para vocês. Nunca esqueçam, eu sou o Senhor teu Deus, eu que abençoo vocês, tá? Para que vocês não venham a se esquecer de mim e venham dizer no teu coração, que foi pelas minhas forças, foi pelas minhas forças, não foi não, foi Deus que deu, essa é a realidade dos fatos. Meus irmãos, e por último nós temos ainda um ponto para encerrar, que vai dizer aqui, vigiar o coração, porque tudo é graça. Deu para entender, meu irmão? Tudo é graça. Você está me ouvindo? Porque é graça de Deus. Sabe por que eu estou falando? Porque é graça de Deus. Sabe por que nós estamos vivos? Pela graça de Deus. Sabe por que estás trabalhando, estás indo e vindo? Pela graça de Deus. Sabe por que esse mundo ainda existe? Pela graça e misericórdia de Deus. Esses são os ensinamentos que Deus está fazendo pelo deserto. Ei, recordar-te-ás, teus pés não incharam, a tua roupa não envelheceu. Graça. É a graça de Deus, é a misericórdia, é o amor dele sendo expresso dessa forma. Nós temos que ter isso no nosso coração. Vigiar o coração que pode levar ao esquecimento, que é Deus que nos dá alimento, moradia, os bens e tudo que temos. Meus irmãos, tem gente que esquece. Uma vez uma pessoa bateu no bolso dentro de mim, meu Deus está aqui no bolso, está aí no bolso. Aí acabou o dinheiro, o Deus dele também acabou, lógico, e entrou em desespero. Por quê? Porque quando veio, achou que realmente não precisava mais de Deus. Esqueceu que é Deus que dá todas as coisas. Teu filho está com saúde, você está trabalhando, está dando presente para ele? Graça. A graça de Deus. Você tem valorizado isso? Nós temos valorizado isso? Nós temos reconhecido isso? Será que nós temos lembrado que as coisas que estão acontecendo conosco é unicamente pela graça de Deus? Tua esposa é pela graça de Deus, o marido é pela graça de Deus, o lar é pela graça de Deus. Tudo que temos é pela graça de Deus. E Deus faz questão de nos lembrar todas essas questões, para que nós não venhamos a esquecer. E para não esquecer tem que lembrar repetidamente. Vigiar o coração, meus irmãos, que tudo é graça e não levar à desobediência, não cumprindo os seus mandamentos. Muito cuidado. Ficar orgulhoso e se eleve o teu coração. Coração é danado, hein? Coração se eleva, ele se acha, viu? É corrupto. Coração é corrupto, viu? Ele é corrupto. Se você botar uma roupinha melhor, já mudou, já se acha o importante. Se botar dinheiro no bolso, aí vai embora da vida. E se bobear, meus irmãos, a situação vai subindo, quer passar do céu. Viu? Quer passar do céu. Cuidado. Cuidado, porque as consequências são graves. Ficar orgulhoso e se eleve o teu coração. Esquecer que foi Deus que deu tudo. Aí ele se eleva o coração. O coração é corrupto mais que todas as coisas. E você sabe o que tem dentro do coração do homem? É só ler Marcos 7, capítulo 7, versículo 23 e dentro, você vai entender o que tem lá. Homicídio, má intenção, tudo que tem coisa ruim está lá dentro.
Tá? E por isso que ele se eleva, porque ele se acha. Recordar-te-ás de todo o teu coração. Recordar-te-ás para que o teu coração não fique soberbo, para que nosso coração não fique querendo achar que pode todas as coisas, né? Segurança carnal, achar que tem saúde porque se alimenta muito bem, está saudável, faz ginástica, eu vou na academia, eu sou o rei da cocada. Graça! Graça mesmo. É isso que nós temos que colocar no nosso coração e enjoelhar todo dia e falar: Pai, obrigado. Obrigado porque tu tem me dado saúde, tem me dado forças, tem me dado meios, tem me dado uma família gloriosa, uma família abençoada, carinhosa, uma família que me ama e eu amo minha família. Graças a ti, Pai. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, diz a palavra. Nunca, meus irmãos, colocar no coração que nós temos força suficiente para se manter de pé. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Ninguém pode bater no peito que vai estar de pé 5 minutos depois pode estar dentro de um caixão. Tem que tomar cuidado. Viu, meus irmãos? A arrogância é perigosa para o homem. A prepotência, a presunção de achar que pode se manter de pé sozinho, que não precisa de ninguém. Precisa de tudo. 4 minutos sem ar já era. É isso mesmo? Se o Senhor Deus trancar o ar 4 minutos, deu, acabou. 5, acabou, já foi. Tem que abrir o olho, tá, meus irmãos? E pode se livrar dos perigos. Meus irmãos, tem muita gente botando no coração que pode se livrar dos perigos. Né? E que no deserto se sustentou com maná. Não. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpião, de secura e que não havia água. E te fez sair a água da pederneira. Meu irmão, o mundo é cercado de perigo. Você já notou isso? Quando você levanta de manhã cedo, vai trabalhar, você pode ser assaltado, você pode tropeçar, cair no buraco, você pode acontecer muita coisa. Uma vez o camarada falou assim que é muito difícil, em 1 milhão de casos, para cair um avião na cabeça do povo. Caiu uma vez um avião na cabeça do cara, explodiu no ar lá, caiu uma roda, desmandou, matou. E agora? Acha que está livre? Não está não. Ninguém está livre do perigo, a não ser que o Senhor Deus mantenha a sua graça, a sua proteção, a sua bênção. E nós temos que lembrar de manhã, quando sair, quando for fazer qualquer coisa, Senhor, agradeço a tua graça, teu amor, teu cuidado para conosco. Sim, meus irmãos, quantas pessoas estão aí se envolvendo com gente que está com o vírus do coronavírus e não pegou? Está achando que é o quê? Sorte? Estão trabalhando em indústrias grandes aí com 10 mil empregados, 3 mil empregados, todo mundo junto lá, e não contaminou todo mundo, não morreu todo mundo. Por que será? Porque graça, Deus está no controle. Recordar-te-ás pelo caminho que eu te fiz andar. Sim, pelo deserto, mas quando entrares na terra, não coloques no teu coração alguma coisa que ultrapasse o limite da tua insignificância. É isso que o Senhor está falando para nós. E não vá servir outros deuses. É porque o diabo está dormindo não, hein? Você está vendo essas bênçãos que você está ganhando? Isso não é bênção de Deus não, hein? Não, isso aí é coisa que... Tem um santo aí que pode resolver isso, hein? Tem um feiticeiro aí que pode te ajudar. Viu? Vai visitar um feiticeiro aí, que o feiticeiro vai te ajudar. Com cuidado, hein? Deus inibe aqui todo mundo, que vai terminando o texto, se esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, deuses estranhos à presença do Eterno, entendeu? E os servires e o adorares, protesto hoje que contra vós outros, que perecereis. Ele não vai perecer sozinho, ele vai ter Deus fazendo ele perecer. Sim, meus irmãos, Deus vai retirar a bênção. Deus vai deixá-lo sozinho com o pecado. E quando o cidadão fica sozinho com o pecado, ele não tem condições de enfrentar o pecado de igual para igual. Ele cai. Não tem ninguém que sai vitorioso do pecado. Pecado não se enfrenta. Pecado se foge. Corre. Some da presença dele. Desvia o caminho. Só Deus pode nos livrar dos perigos. Recordar-te-ás. Recordar-te-ás. Não te esqueça. Você é crente? Lembra-te. Lembra o Tiago falando lá, quando você lê a Bíblia, se você não for praticante, o que acontece? Ora, semelhante a um homem que olhou no espelho, viu as costas, esqueceu quem era. Porque nós somos assim, viu?
Você pode notar as mulheres, elas vão no espelho antes de sair de casa, penteia, peita, se arruma, vamos embora para a rua. Quando passa na frente do espelho de um carro, numa loja que tem uma vidraça, a primeira coisa ela vai olhar de novo. Pois ela esqueceu como é que era. Agora tem que ver de novo. Né? Porque nós esquecemos com muita facilidade. E se você for somente ouvido da palavra, você vai esquecer como quem é você. É isso que ela está ensinando lá. Você esquece quem você é, porque a Bíblia está dizendo quem eu sou. E se eu não sou praticante, eu não vou descobrir quem eu sou. Viu? É assim que funciona. Por isso, recordar-te-ás por todo aquilo que eu fiz vocês passarem pelo deserto. Nos momentos difíceis da caminhada, lembra do Senhor, lembra dos mandamentos, lembra do ensino que Ele nos deu. Nas bênçãos recebidas, aí firme ali também continuando. Nós somos a mesma pessoa com dinheiro, sem dinheiro, com doença, com saúde, com tudo. Sempre diante do nosso Deus, recordando, lembrando que tudo é graça misericordiosa do Altíssimo. Sim, meus irmãos, vamos concluir com a aplicação. Temos motivo suficiente para nunca esquecer as bênçãos de Deus. Você tem motivo, eu tenho. Para nunca esquecer as bênçãos de Deus a nosso favor. Principalmente por essa salvação maravilhosa. Dizer que crente pode esquecer que é salvo, não dá para entender. E que não vai lembrar, que não estuda a Bíblia, que gosta desse livrão aqui, ó. Eu gosto desse livrão aqui, ó. Ah, tem que ler ele todo dia. Viu? Deve ler um versículozinho, não sei por aí dizer que está lendo Bíblia, não. Vai ler Bíblia, capítulos inteiros. Livro. Principalmente por essa salvação maravilhosa de termos tirados do Egito, da escravidão, do pecado, em Cristo. Isso. Vamos esquecer isso? Vamos esquecer daquela cruz? Não dá para esquecer daquela cruz. Recordar-te-ás da cruz, vamos lembrar dela. Glória a Deus por isso. Ter cuidado para não sofrer as consequências do esquecimento. Isso mesmo. Esquecimento é terrível. Tem muito crente hoje. Estavam firmes na igreja. Esqueceram. Olharam para o mundo. Esqueceram da cruz. Esqueceram do sacrifício. Esqueceram que ele foi esbofeteado. Esqueceram que ele foi cuspido. Esqueceram que botaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E ele não merecia isso. É por causa do meu pecado que isso aconteceu. Será que eu estou esquecendo disso? Não posso. Não dá. É por isso que eu sou responsabilizado pelos meus atos. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos fortaleça, nos mantenha firme e forte. Tá? Cada vez mais. E vamos caminhando. Enquanto o Senhor Deus der força e sabedoria, nós vamos caminhando. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito bem, nós vamos encerrar esse momento de culto, de estudo da palavra de Deus, com uma oração, tá? E vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos e pedimos ao Deus que a tua palavra seja cada vez mais pregada por esses quatro cantos do mundo e que tu, Senhor Deus, venha mover corações, converter pessoas, que a tua palavra tenha esse poder que procede de ti, em Cristo Jesus, com a aplicação do Espírito Santo a cada momento em nossas vidas. Perdoe nosso pecado, perdoe nossas falhas diante de ti e nos abençoe cada vez mais. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Orar pela família do Cleison, o tio dele faleceu. Orar pela família do Cleison. Tá? O tio dele faleceu. Tá? Vamos orar por ele lá então. E agradecer também que tem muita gente aí sendo abençoada pelas bênçãos. E não esquecer, meus irmãos, de domingo, se você lembrar a hora, faça um jejum lá, ora, que isso é um desafio para a igreja. Viu? Nós estamos recebendo essas instruções da nossa própria igreja e todo mundo aí está se empenhando nisso. Em ter um momento a sós com Deus e colocarmos diante do altar dele nossas petições. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar a mim, eu os ouvirei, virei e sararei a sua terra. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça. Domingo, 9 horas. E à noite.
O Eduardo pediu para continuar orando pelo tio dele. E a Tati agradecer pela bênção do nascimento da nossa neta. Tati, meus parabéns aí para vocês. Avós. Pela linda criança que nasceu. Deus assim fortaleceu, Deus cuidou. E nós temos motivos de alegria e agradecimento ao nosso Deus. Tá? E vamos continuar orando pelos tios do Eduardo, tá? Pela sua tia, pelo seu tio. Que Deus opere ali a sua soberana vontade, restaurando-lhe a saúde, o desejo da família, o nosso desejo diante do Senhor. Vamos orar por eles para que Deus fortifique aquela família. Ok? Continue orando, firme e forte. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção da terra quando falho, provado teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a tão vigente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Até domingo, escola dominical e o culto à noite, se Deus permitir.